E aí, jovens, tudo tranquilo? Belezinha? Jovens, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Leio Logo Escrevo e hoje o nosso papo vai rolar a respeito da Unicamp, beleza? Nós vamos fazer hoje aqui uma análise de um dos livros, que estão aí na lista de leituras obrigatórias para o vestibular da Unicamp. A gente vai falar hoje a respeito do conto O Espelho, do autor Machado de Assis. Vamos dar uma olhada no que esse conto surpreendente tem para dizer pra gente. Vem comigo, leio, logo escrevo. O título desse conto, pessoal, carrega um detalhezinho importante, tá? Na verdade, a gente tem um título, que é O Espelho, título conhecidão, e na sequência vem um subtítulo, tá? E o subtítulo é Esboço de uma nova teoria da alma humana, beleza? Esse subtítulo é importantíssimo, ele vai dar o tom do conto, beleza? Então, título mais um subtítulozinho aí, tranquilo? Bom, o lance é o seguinte, imagina uma sala, beleza? É uma casa grande e numa das salas, num dos cômodos ali, tem 4 ou 5 caras conversando, 4 ou 5 homens ali batendo um papo, trocando uma ideia. E aí quando você começa a ler o conto, já bate essa dúvida, Como assim 4 ou 5? Ou tem 4 ou tem 5? Na verdade, pessoal, o narrador conta pra gente, ele explica pra gente esse 4 ou 5. Tá? O lance é que você tem 4 caras de fato conversando, eles estão batendo papo sobre a vida e tudo mais, e um dos caras, ele tá na sala, mas ele não fala nada. Ele fica ali só quieto, na dele, tranquilão, só observa, não fala nada, não participa. O nome desse carinha que só tá observando é Jacobina, beleza? Ele é o grande protagonista aí, A grande narrativa, a historinha toda gira em torno dele, beleza? Esses caras todos ali, eles têm algo em torno de 40 e poucos anos de idade, beleza? Todos eles mais ou menos essa idade aí, tranquilo? E no começo, pessoal, bem nesse iniciozinho aí, já tem um elemento bem característico do Machado de Assis, que é a ironia. Toda vez que a gente fala do Machado de Assis, a gente sempre fala de narradores irônicos, sarcásticos e tal, beleza? Lembra que o Machado de Assis, autor realista, E o realismo tinha essa característica, de analisar a sociedade muito através da crítica e tal. E no caso do Machado de Assis, essa crítica vinha sempre repleta de muito sarcasmo, muita ironia. E ele já abre o conto com muita ironia, porque o narrador diz que esses 4 ou 5 caras estão ali trocando ideia e eles estão debatendo as grandes questões da humanidade. Então o narrador dá um ar de grandeza pro papo desses caras. O que é muito irônico, Porque imagina, enquanto a sociedade tem uma série de problemas reais, esses 4 ou 5 caras estão ali debatendo esses problemas. Então é mais ou menos aquele jogo, Peraí, o que é debater e o que é de fato agir em prol da sociedade, É mais ou menos aquele papo. Muita falação e pouca ação. Então ele já abre o conto dando a entender que o que eles estão fazendo é algo grandioso, quando na verdade são só alguns caras falando, enfim, meio que aleatoriedades, beleza? E aí, pessoal, os 4 caras estão trocando ideia, o Jacobina ali quieto na dele, até que um dos caras fala: Ô, Jacobina, fala alguma coisa aí, cara, participa da discussão aqui com a gente, pô, você não fala nada, fica aí quietão, mó estranho, fala alguma coisa aí, ô Jacobina, dá um toque aí pra gente, o que você acha desses assuntos? E aí, é muito louco, porque o Jacobina, ele já fala o seguinte: não, eu não vou discutir não, porque a discussão é uma coisa muito humana. Pensa comigo se os anjos discutem. Os anjos, os querubins, os serafins, eles não discutem, eles ficam quietinhos na deles, só sobrevoando, observando, beleza? Eu não vou ficar aqui me entregando a essa questão que é tão humana, essa coisa de discutir a vida, a morte, eu quero só ficar na minha, tá? Então perceba já, o Jacobina é um cara meio pretensioso, Eu sou bom demais para participar desse papo aí de vocês. O cara é mala, pensa num cara que se basta. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. E aí nisso, um dos amigos dele fala pra ele: até que você tem uma certa razão aí, mas ainda assim, cara, participa aqui com a gente, pô. Você não fala nada? E é nesse ponto que o Jacobina fala: beleza,
Então eu vou discutir com vocês aí, eu vou expor um ponto de vista que eu tenho a respeito de uma grande questão aí da humanidade. Só que é o seguinte, eu tenho uma condição. Eu vou expor aqui uma teoria que eu tenho sobre uma questão importante da vida. Mas eu não aceito ser interrompido. Então eu quero falar, eu não vou debater, eu não vou dialogar. Vai ser um monólogo, eu vou falar, beleza? Se alguém me interromper discordando de alguma coisa, eu paro na hora e saio da sala. E é aí, pessoal, que o Jacobina desenvolve uma teoria lá que ele tem e que é muito louca. Ele afirma que o ser humano possui não uma, mas sim duas almas, tá? Então, quando ele expõe essa teoria, a galera lá, né, os amigos dele até perguntam: oi? What? Duas almas? Hã? E aí ele confirma, é isso mesmo, o ser humano tem duas almas, né? E quando os caras questionam mais como é que funciona esse esquema de duas almas, ele explica, né, para os caras, e automaticamente explica pra gente também, né, pros leitores, que o ser humano tem uma alma interna e uma espécie de alma externa. O que é isso exatamente? Aí ele diz o seguinte, pessoal, né, na visão dele, do Jacobina, a alma interna é a nossa essência. É aquilo que nós somos de verdade, que nós somos de dentro para fora. Então, quando a gente fala de alma interna, na verdade a gente está falando das nossas emoções, opiniões, né, ideologias e por aí vai, né? Mas, segundo ele, o ser humano também tem uma alma externa. E aí ele deixa muito claro que a alma externa é aquilo que vem de fora para dentro. É como as pessoas nos veem e é como nós nos mostramos para o mundo e não para nós mesmos. Beleza? Ou seja, a gente tem uma sacada aqui de essência versus aparência. Grava isso. E aí é claro, né, quando ele fala isso, os amigos dele, né, fazem ali meio que um bullying com ele. Fala: mano, o que você tem, cara? O que você comeu hoje? Você tá bem, velho? Como assim duas almas? Não faz muito sentido. Do que você tá falando, cara? E aí ele se propõe a contar uma história em primeira pessoa, né? Ele vai contar uma história dele mesmo, né? De quando ele era mais jovem, beleza? Então ele fala: eu vou contar uma história para vocês que vai comprovar essa ideia das duas almas. Mas, de novo, não quero que ninguém me interrompa. Só vai ouvindo aí e se liga só. E aí ele começa a contar a historinha dele, né? Para os camaradas ali que pouco a pouco vão ouvindo cada vez mais atentamente, né? O Jacobina, ele tem um estilo de contação de história que prende, assim, é muito louco, né? Em alguns momentos ele faz umas pausas, ele pergunta pros caras assim: você consegue adivinhar o que aconteceu nesse ponto da minha vida? Consegue? 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 E é claro que os caras vão ficando mega curiosos, né? Meu, conta aí, cara, conta aí, o que aconteceu? Não, eu não consigo adivinhar, pelo amor de Deus, conta aí, cara. E a historinha que ele conta ocorreu na vida dele quando ele tinha 25 anos de idade. E o que aconteceu na vida dele aos 25 anos? Né? Quando o Jacobina tinha essa idade, pessoal, ele ganhou um cargo, né? Uma patente militar, beleza? Então, aos 25 anos de idade, ele se tornou alferes da Guarda Nacional, beleza? O que é exatamente um alferes? Pessoal, é uma patente militar, tudo bem? Que é, digamos, era, né? Essa patente não existe mais. Era uma patente que ficava assim, né, 1 grau abaixo de tenente. Então era uma patente considerável, beleza? Mas pensa em patente militar importante, que é mais do que suficiente para você, beleza? E nesse momento, né, o Jacobina, ele usa essa historinha, né, para discutir algumas questões interessantes também, que estão sempre aparecendo na obra do Machado de Assis, autor realista, lembra da crítica, né, realista e por aí vai. Ele usa essa parte da história dele para falar que quando ele recebeu essa patente aí, né, de alferes, algumas pessoas que estavam do lado dele e que até então eram super amigas, aquele tapinha nas costas, e aí, grande Jacobina, tamo junto, é nóis, BFF, né? Toda essa galera aí, pessoal, né, meio que se dividiu. Ele conseguiu reconhecer quem era brother de verdade, quem estava junto de verdade, mas ele também conseguiu reconhecer que uma galera passou a nutrir uma grande inveja dele, né? Então, olha a clássica análise machadiana, né? Um mundo marcado pela inveja. Então, todo mundo que dizia que o amava, amava nada, né? Na verdade, tinha uma galera que estava junto, mas também tinha uma galera que estava super na inveja, porque agora ele tinha uma patente importante aí na Guarda Nacional, beleza? E é aí, pessoal, que aparece uma tia dele, né? Aparece uma tia que o ama, assim, demais, demais mesmo, e ela tá muito feliz por ele ter se tornado alferes.
Tanto é que quando ela fica sabendo dessa notícia, né, ela para de chamá-lo pelo nome. Ela só o chama de o alferes, o grande alferes, o meu alferes, o senhor alferes. Ele até fica meio incomodado com isso e fala: tia, não precisa me chamar de alferes o tempo todo, me chama pelo meu nome. E ela se recusa, né? Não, você é o senhor alferes, o meu alferes. E é o seguinte, você vai passar uns tempos, você vai passar um mês lá na minha casa, beleza? Porque você é o meu sobrinho querido e eu vou preparar tudo pra você, que eu quero que o senhor alferes, o meu sobrinho alferes, passe um mês na minha casa, na minha fazenda lá comigo, porque você merece. E aí é que vem a sacada do título, pessoal. Aí é que vem uma sacadinha do título bem importante aí, beleza? Por quê? Porque nesse momento ele conta ali pros amigos dele, tá? Que a tia dele, né, gostava tanto dele que ela preparou toda a casa, né? A tia dele morava numa super casa, numa fazenda e tudo mais. Aqui tem um detalhe importante, não é? Falar de Machado de Assis é falar de século XIX, e lembra que século XIX o Brasil ainda era um país escravista, tá? Então, uma das coisas que mostram que a tia dele era bem de vida é o fato de que ela tinha escravos, tá? Então mostra que ele foi passar um mês ali numa casa de pessoas ricas, beleza? A tia dele tinha uma grana ali, tá? Então ela ser dona de escravos comprova isso, beleza? E aí, nessa preparação que ela faz, né, para recebê-lo, ela prepara o quarto dele, né, torna lá o quarto um senhor quarto de visitas para ele curtir ali. E uma das coisas que ela põe no quarto é um espelho. Olha a referência ao título. E não é qualquer espelho, não. É um espelho que tinha passado, né, pela dinastia, né, de Dom João VI e tinha rolado de geração em geração. Enfim, é um espelho importante, um grande espelho. E esse espelho fica no quarto dele. Grava essa ideia aí que ela é importante, beleza? Então o Jacobina, ou o senhor alferes, vai lá para casa da tia, passar um mês lá, e ele é super bem tratado e todo mundo puxa o saco dele. A tia, né, não para de tratá-lo bem. Os escravos da tia dele o tratam muito bem, daqui a pouco a gente vai falar dessa questão, né? Então estão sempre ali o elogiando, falando que ele é alferes, eles elogiam até a beleza dele. Nossa, o senhor é o alferes mais bonito que nós já vimos e tudo mais. Então tem toda essa questão de que ele é muito bem tratado lá, tá? Só que aí vem o ponto de virada na narrativa. Do nada, a tia dele recebe a notícia de que uma das filhas dela, né, estava muito doente, à beira da morte. E ela morava muito longe. Essa filha morava longe, né, da tia do Jacobina. Então ela chega no Jacobina e fala: meu sobrinho, meu alferes querido, fica aqui na minha casa, toma conta de tudo, porque eu preciso ver se a minha filha tá bem. Se vira aí, cara. Eu gosto de você, você é o alferes, mas lá é minha filha, né? Então fica por aí e fui, um abraço, tchau. E vaza. E ele fica sozinho na casa com os escravos, tá? E nisso ele já começa a falar de uma sensação meio esquisita, ele tá se sentindo meio sozinho, e ele tá achando estranho que os escravos ali estão tratando ele muito bem, ele não sabe se aquilo é bom. Então nesse momento tem um ponto ali, né, de umas epifanias que ele tem, ele vai pensando sobre a vida, sobre a solidão, é muito louco, cara, né? E aí ele fala pros amigos dele, lembra que ele tá contando uma história, né, pros amigos dele. Ele fala: meu, aí você não sabe o que os escravos fizeram comigo. E aí os amigos dele falam: o quê? E aí ele diz: você nem adivinha. Meu Deus, o que foi? O que eles fizeram? Você nem sabe. Então ele vai meio que enrolando na história, né, pra ganhar a atenção dos amigos dele, né? Fato é, pessoal, que o que aconteceu foi o seguinte: os escravos bajularam ele o tempo todo, né? Ficaram ali elogiando. Ele foi dormir, né, meio desatento, e quando ele acordou, ele percebeu que todos os escravos haviam fugido, né? Ele ficou totalmente sozinho na casa, né? E aí ele até passa por um dilema, um conflito. Será que eu vou lá, né, avisar minha tia? Mas aí ele chega à conclusão de que não. Ele fala: não vou, cara, porque eu vou lá levar uma notícia ruim, ela já tá cuidando da filha que tá doente, então eu vou ficar aqui, né? E ele fica vários dias, meu, ele chega a passar ali mais ou menos 6 dias, e cara, são 6 dias totalmente sozinho, ele não escuta assim barulho de nada, cara, nada, não tem nada na fazenda, não tem nenhum escravo, né? Alguns animais também foram levados pelos escravos, tá? Então não tem nada, ele tá numa solidão louca, e essa solidão vai deixando a cabeça dele muito doida, cara, né? Então ele vai pensando: o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu, será que eu vou embora, será que eu não vou? Meu, ele fica na maior pilha.
Aí, uma bela hora, num belo momento, ele resolve criar coragem e ele vai se olhar lá naquele espelho que estava no quarto dele. E olha que louco, quando ele se olha no espelho, ele só vê um grande borrão. Né? Ele vê que ele está ali, mas ele se vê totalmente embaçado. E ele gesticula, ele anda, ele sorri na frente do espelho, ele se afasta, ele aproxima, ele faz de tudo. E ele vê que ele está ali, mas ele só vê um borrão. Aí bate o desespero. Ele não consegue se ver direito, meu Deus, o que acontece e tal. Até que ele tem uma ideia. A ideia que ele tem é vestir a roupa de alferes. Lembra que era um traje militar. E ele vai lá, veste a roupa de alferes e volta para frente do espelho. Quando ele se olha no espelho, aí ele se vê perfeitamente, cada traço perfeito, né? E ele gosta daquilo. E nesse momento ele entende que ele não é mais o ser humano Jacobina. Não, ele mesmo diz, naquele momento eu percebi que eu havia perdido toda a minha humanidade. A partir daquele momento eu me tornei só um alferes. Se até ali eu era metade o Jacobina, metade o alferes, naquele momento eu perdi a minha outra metade. Eu me tornei somente o alferes. Só que é o seguinte, pessoal, ele havia dito que o ser humano, né, a própria teoria que ele construiu, é de que o ser humano só é completo se ele for formado por duas almas. E naquele momento ele perde a alma interna, a humanidade, e ele nutre somente a alma externa, somente a aparência de alferes. Né? Porque uma coisa é você ser, ter a essência. Outra coisa é você receber um cargo. Cargo é uma coisa externa. Um cargo não define a nossa essência. Né? E o conto termina assim. Né? Ele contando para os amigos dele, né, que ele se olhou no espelho com a roupa de alferes, aquilo o agradou, ele gostou e a partir daquele momento ele se tornou o alferes, perdendo completamente a humanidade dele. E aí, pessoal, né, só pra gente fechar esse vídeo, eu deixo aqui também algumas análises, alguns dados técnicos que podem aí muito bem ser cobrados pela Unicamp. Pessoal, esse conto ele é narrado tanto em primeira quanto em terceira pessoa, então a gente tem uma alternância, beleza? A gente tem um narrador em terceira pessoa que está de longe, né, contando tudo, mas aí quando o nosso protagonista, né, o nosso alferes, o Jacobina, ele assume a voz e começa a contar a historinha de quando ele tinha 25 anos de idade, aí o narrador passa a ser o próprio Jacobina em primeira pessoa. Então tem uma alternância aí do foco narrativo, tranquilo? E um outro ponto técnico, só para finalizar, e esse é bem importante, pessoal, anota esse aí, que eu tenho quase certeza que a Unicamp vai cobrar isso aí, beleza? Esse conto traz algumas fortes intertextualidades, tá? A gente já discutiu, né, o conceito de intertextualidade em alguns outros vídeos, mas só lembrando rapidinho, intertextualidade quando você tem dentro de um texto referências a outros textos, né? E isso aparece nesse conto, tudo bem? Uma das referências que aparece aí, né, uma das intertextualidades, é com uma obra do Shakespeare, beleza? Então ele faz uma referência ao personagem Shylock, lá daquela obra do Shakespeare, O Mercador de Veneza, né? E o Shylock, em algum momento da narrativa lá do Shakespeare, ele se vê ali prestes a perder o ouro dele e ele fica muito mal, ele fica muito triste, ele perde a própria identidade. Né? E olha que interessante, aí tem essa intertextualidade, por quê? Como se o narrador aqui do conto O Espelho estivesse fazendo esse comparativo, não é? Até o personagem Shylock lá de Shakespeare, né, no Mercador de Veneza, também tinha a identidade dele atrelada à alma externa também. No caso dele, a alma externa era a riqueza. Quando ele se vê prestes a perder aquilo, ele está com medo de perder a identidade. Então, intertextualidade legal aí. E uma outra intertextualidade bem bacana também se refere ao autor Henry Longfellow, pessoal. Esse autor, né, ele foi ensaísta, poeta, né? Ele tem uma obra bem interessante chamada The Old Clock on the Stair, né, que seria algo como o velho relógio sobre a escada, alguma coisa do tipo, né? E olha que interessante, nessa obra a gente tem o relógio, né? Nessa obra antiga, a gente tem o relógio incomodando o personagem, né? Fazendo um constante tic-tac, tic-tac, tá?
E você sabe que o tic-tac do relógio, quando tá muito silêncio, ele ganha, né, proporções assim absurdas, né, cara? E no conto O Espelho tem o mesmo tic-tac e a referência ao Henry Longfellow, né? Ele faz uma referência ao próprio nome do autor, tá? Então ele vai buscando essas referências aí. É bem interessante perceber essas intertextualidades na obra, então, no conto O Espelho. Bom, juventude, é isso, né? Mais uma vez, brigadão, valeu aí pela companhia e pela paciência, tamo junto, espero que essa aula Unicamp tenha te ajudado aí, tá bom? Arrebenta nos vestibulares e a gente se vê no próximo vídeo. Leio, logo escrevo, como sempre. Forte abraço, tamo junto, é nóis. Tchau!